O termo técnico do que nós vamos falar hoje são objeções em vendas. Você já ouviu falar desse tema objeções em vendas? Vai escrevendo aqui para mim se você já ouviu, já conhece ou não. Mais comum, quando nós falamos em objeções de vendas, né, muitas pessoas não sabem o que é isso. Então, o que nós começamos a trazer? Uma linguagem mais fácil de compreender. Então, em vez de nós falarmos objeções em vendas, eu gosto de trazer a questão das principais desculpas que os clientes dão na hora de comprar. Quais são aquelas desculpas? Quantas vezes talvez você já deu várias desculpas para não comprar algo? Sabe o que é mais interessante? Quando uma pessoa entra em contato com a sua empresa, seja através de alguma mídia social, ou seja até mesmo de forma presencial, se ela fez contato, é porque ela tem pelo menos um mínimo de interesse na sua empresa, no seu produto ou no seu serviço. O que acontece muitas vezes é que por algum motivo a vendedora ou até mesmo nós, se você está no processo de venda, não está conseguindo agregar valor para aquela pessoa ou não conseguiu apresentar de uma forma que despertasse interesse. E é muitas vezes mais fácil ela te dar uma desculpa do que contar o real motivo porque ela não comprou algo. Quantas vezes você, como cliente, já deu desculpas para não comprar algo? Quantas vezes você entrou num lugar e aí às vezes o atendente, alguma coisa aconteceu ali que você pegou e achou uma desculpa para sair daquele ambiente? Quantas vezes você deixou de comprar algo que você queria por algum motivo dentro desse processo de vendas e que não chegou a falar muitas vezes o motivo real e achou uma desculpa? Vamos ver aqui. Eu acredito que é raríssimo alguém que nunca tenha dado uma desculpa. Eu acredito que 100% das pessoas já deram alguma desculpa para não comprar algo. E eu quero te desafiar. Vamos ver se vocês acertam sobre os temas que eu vou falar hoje. Mas antes eu quero te desafiar. Qual a desculpa que você mais usa quando algo não te agradou ou quando você quer fugir logo de um processo de vendas? Escreve para mim nos comentários. Eu quero saber quais desculpas. E assim, não tenha vergonha não. Todos nós já demos desculpas em algum momento, damos e ainda daremos. Então, quais são aquelas que você já utilizou quando você não quis comprar algo? Qual foi? Vamos ver se vocês acertam. Hoje eu vou falar de 3. Existem, em média, 10 desculpas universais. 10. Eu vou abordar 3 aqui hoje com vocês. E depois disso, nós vamos trabalhando. Eu vou abordar as 3 mais importantes, que eu considero as mais importantes e as mais utilizadas. Fora essas 10, que são normalmente as universais, tem desculpas que são específicas do seu negócio. Então, além das 10 que tem universais, tem algumas que talvez os teus clientes, potenciais clientes, vai ser específica da sua empresa. Então, vai ser bem importante que você aprenda, que você esteja atento a tudo que eu vou falar hoje, porque você vai identificar muitas delas e depois você também vai conseguir identificar as específicas da sua empresa. Deixa eu ver aqui. Welly, vou ver com minha esposa. Essa é muito comum. Vou ver com a minha esposa, vou ver com o meu marido. Essa é muito utilizada. Vou pensar. Quem nunca deu essa desculpa? Vou pensar.
Volto mais tarde, que vou pensar a Camoboti que escreveu, Miqueias, falou do volto mais tarde. É muito interessante, né, que vocês colocaram aqui risos, o kkkk, mas são fatos que acontecem diariamente, que nós fazemos e que os nossos clientes fazem conosco. E que são desculpas que a gente sabe que, poxa, quando a pessoa fala vou pensar, volto mais tarde, vou ver com a minha esposa, com meu marido, aqui é encomenda, quantas e quantas desculpas, mas vocês não colocaram uma que é a principal, assim, é a campeã. Só queria dar uma olhadinha. Essa também. Nossa, essa é muito comum, né? E é muito fácil. Então, quando nós estamos falando em processo de vendas, vamos lembrar aquela regra básica. Se a pessoa fez algum contato, se ela mandou alguma mensagem, se ela foi até o espaço, ela tem pelo menos um pouquinho que seja de interesse. É muito raro alguém entrar na sua loja só, tô entrando para conhecer. É muito raro. É muito raro, às vezes, a gente entrar, até entra uma vez ou outra, mas normalmente nós temos algum interesse de compra. E se nós não conseguimos realizar a venda, tem algumas coisas ali no meio que nós precisamos observar. A primeira, às vezes nós estamos atraindo um público que não é o nosso cliente ideal, então é comum ele dar algumas desculpas. A outra, a nossa vendedora ou nós não conseguimos dar atenção ou entender o que a pessoa quis, ou não conseguimos agregar valor e mostrar realmente o que os nossos produtos e serviços têm a oferecer, e aí a pessoa acaba, né, saindo. Outra coisa que também faz com que as pessoas dêem muita desculpa é quando a atendente, a vendedora, em um processo de vendas é muito antipática, ou é muito direta, ou às vezes até fala demais, não parou para prestar atenção no cliente. E o cliente não se sente bem, se sente incomodado, e ele prefere sair logo do que ficar ali e tentar reverter isso. Então, nessa live de hoje, o que é bem interessante é que você vai conseguir se colocar no lugar de cliente, se observando quantas vezes você já fez isso, mas também observar como dono o quanto os seus clientes fazem isso contigo. E eu vou dar então assim um desafio para vocês que estão nos acompanhando. Empreendedor, eu sempre falo assim, um empreendedor ele não pode ter muito receio, medos e desafios. Então, quanto mais ele aceita e vai atrás, mais resultado nós temos. Lembra que eu falei há pouco que tem 10 objeções comuns, que são as consideradas universais, mas que hoje eu vou falar só de 3? Então, o meu desafio é, se a gente chegar em 25 pessoas na live de hoje, eu vou disponibilizar um link onde tem as 10 objeções, onde eu falo das 10 objeções universais. Então vamos lá, clicar no aviãozinho e convidar as pessoas para entrarem na nossa live de hoje. E se a gente atingir essa meta, eu vou disponibilizar esse link para vocês, que tem as 10 e não apenas as 3. Mas vamos lá então. Objeções em vendas são todas aquelas desculpas que os clientes dão para não comprar, para se livrar rápido, ir embora e não comprar aquilo que às vezes ele foi predisposto a comprar. Qual é normalmente a mais comum, a desculpa mais comum que os clientes dão? Não tenho dinheiro ou é muito caro. Quantas vezes as pessoas falam assim, mas eu não tenho, eu esqueci o dinheiro em casa, eu deixei o cartão em casa, agora não tem muita desculpa que tem o Pix aí, né, que dá para fazer algumas coisas usando o celular, então a gente já consegue eliminar essa objeção. Mas quantas vezes, principalmente quando nós estamos fazendo uma venda que usa o meio online, que não é tão presencial, às vezes o cliente olha e fala, ficou acima do que eu queria, tá muito caro para mim, eu esperava outro valor, eu achava que era mais barato, ou eu não tenho dinheiro, eu não trouxe dinheiro. Ou ele tá dizendo também não tenho dinheiro ou é muito caro quando ele fala assim, mas você parcela em X vezes.
Quando ele tenta facilitar demais o pagamento, ele está te dando essa informação que é muito caro ou eu não tenho dinheiro. E isso é muito interessante, que praticamente 100% dos empreendimentos em algum momento do dia, da semana ou do mês acaba escutando isso. Não, eu trouxe dinheiro só para comprar esse daqui, eu não tenho dinheiro a mais. Não, meu dinheiro está contadinho, esse mês eu não consigo. Olha só quantas vezes nós escutamos isso. E por que os clientes dão essa desculpa? Antes de eu te falar como você elimina essa desculpa na sua empresa, eu vou te fazer uma outra pergunta. Quantas vezes você entrou em um lugar realmente só para ver algo e que você comprou muito além do que você imaginava? Muito além. Isso já aconteceu com você? Se sim, escreve aqui, dá um joinha. Quantas vezes você falou, não, eu só vou entrar para ver, e de repente você saiu e comprou coisas? Quantas vezes você foi ver algo que você verdadeiramente queria e que estava às vezes até o dobro do preço, mas que mesmo assim você comprou? Quantas vezes a gente compra coisas que às vezes não é necessário, levamos além do que nós queríamos ou pagamos até mais caro por alguns produtos e serviços? Eu acredito que a maioria das pessoas já fez isso. Mas por que às vezes nós compramos sem ter necessidade? Por que às vezes levamos além do que era necessário? Porque aquele processo de vendas, aquela vendedora, ela foi muito assertiva, ela foi bastante persuasiva, provavelmente usou alguns gatilhos e que te convenceu de comprar aquilo. Então, quando você escuta dentro da sua empresa, não tenho dinheiro, é caro, dá para parcelar mais vezes, nossa, é muito além do que eu imaginava, eu esqueci o dinheiro, depois eu passo a comprar. Todas essas todas essas respostas estão te dando uma única informação, que a pessoa está achando caro aquilo, por isso que ela não comprou ainda. Quando você tem muito essa desculpa dentro da sua empresa, se você está escutando com frequência essa desculpa na sua empresa, algumas coisas você precisa observar. Primeira delas é a questão assim, o teu cliente ideal está alinhado com os teus produtos e serviços? Quando o cliente fala muitas vezes assim, é caro, não tenho dinheiro, ou pedindo para parcelar muito além do que normalmente você parcela, você precisa observar a seguinte questão: toda a tua campanha, toda a tua publicação, tudo aquilo que você está fazendo para atrair potenciais clientes, está alinhado com o teu público-alvo? Porque o primeiro fator que muitas vezes você não vende, ou quando a gente escuta essa desculpa, é porque nós estamos atraindo um público que não é o público certo. E que às vezes realmente é um público que não tem dinheiro para comprar ou pagar aquilo que você está oferecendo. Ou seja, esse é o primeiro ponto que você precisa observar. Se você está atraindo o público adequado, o cliente ideal, as pessoas que têm as condições de pagar por aquele produto e serviço. Se a tua resposta for, Leila, realmente, as pessoas que vêm não é o público que tem condições de comprar. Como que você resolve isso? Mudando toda a sua forma de se comunicar em todas as suas mídias para se conectar com o cliente ideal que você deseja. Para se conectar com aquele potencial cliente que realmente tem as condições de pagar por aquilo que você está fazendo. E você vai repaginando, você vai mudando todas as suas mídias, você vai mudando todo o teu posicionamento, você vai mudando às vezes o teu espaço físico, se você tem espaço físico, para que vá conectando com o teu cliente ideal. Mas como que eu sei quem é meu cliente ideal? Tem formas de você descobrir, tem um método para você descobrir teu cliente ideal. Mas a principal delas é estar observando e identificando o público que está comprando de ti. Feito isso, se a tua resposta for não, as pessoas que vêm até a minha empresa, as pessoas que entram em contato comigo, as pessoas que enfim, eu estou negociando,
é o perfil do meu cliente ideal? Sim, eles têm dinheiro para pagar. Sim, ele é o perfil do meu cliente ideal. O que está acontecendo aí então? Se você não está conseguindo vender, você não está conseguindo agregar valor suficiente para ele. Por isso que às vezes ele fala, é caro, não tenho dinheiro, depois eu vejo, vou pensar. Por que eles dão essas desculpas? Porque ele não conseguiu ver valor, ele só está olhando para o preço. E a gente não conseguiu ser persuasivo o suficiente dentro do processo de vendas. Então, se você está atraindo o teu cliente ideal, o teu público, que é o teu público assertivo, se você não está conseguindo vender e está escutando essas desculpas, é porque provavelmente dentro desse processo vocês não estão não estão agregando valor suficiente para esse cliente. Outra coisa, como que você aumenta então o teu processo de vendas utilizando gatilhos mentais? Quando o cliente dá essa desculpa que não tem dinheiro ou que é muito caro, dentro do processo de vendas você precisa utilizar muito forte o gatilho mental da autoridade, o gatilho da prova social, dependendo do momento até um gatilho da escassez, um gatilho de bônus. O que são gatilhos de autoridade? É você tornar a sua empresa desejada, é você mostrar e dar segurança para ele. Prova social é mostrar que aquele produto ou serviço resolve aquilo que ele está indo buscar. Escassez muitas vezes é criar algo irresistível, com um limite de tempo, um prazo de tempo, um limite de quantidade. Às vezes você criar um bônus com a escassez. Isso vai fazendo com que o teu cliente, aquela pessoa que foi até você, passe a converter, passe a comprar, passe a despertar o desejo de compra. Então, se você está escutando muito essa desculpa, essas são algumas das estratégias que você pode começar a aplicar hoje ou amanhã mesmo dentro da sua empresa, e você vai ver que você vai passar a ter melhores resultados. Outra coisa importante quando nós falamos em processo de vendas, as pessoas esquecem de algumas coisas. A primeira delas é que nós temos 2 orelhas e uma boca. O que quer dizer isso? E 2 olhos também. Eu escutar mais, eu observar mais e falar menos. Eu conseguir, através de algumas poucas perguntas para aquele meu potencial cliente, entender a real necessidade dele, para que eu consiga apresentar a melhor solução dentro daquilo que ele deseja. Isso é muito interessante, você sempre lembrar, fale menos, escute mais e observe mais. Escutando e observando, você vai pegar muitas informações desse teu cliente e com isso melhorar significativamente o teu processo de vendas. Qual é a segunda desculpa mais comum que os clientes dão para não comprar? Será que funciona? Será que essa oferta, será que isso que eles estão me oferecendo funciona mesmo? Será que é tão bom assim? Será que realmente vai funcionar para mim? Porque eu estou vendo, por mais que eu tenha ali algumas informações, tem aquela pergunta, será que funciona? Será que é tudo isso? Será que é bom? Será que dá certo? E essa dúvida do será muitas vezes impede que as pessoas vendam, principalmente para quem vende serviços. Produto tem, não é com tanta frequência, mas quem vende serviços, essa é uma desculpa que talvez, eu acredito, que você escuta com muita frequência. Muita frequência. Tem muitas pessoas, quem é da área de estética normalmente sofre muito com isso. Será que funciona? Mas será que dá certo? Será que vai funcionar para mim? Essa é a desculpa que a gente mais escuta dentro da nossa empresa. Mas será que isso vai funcionar? Será que vai funcionar para a minha empresa? E se nós não conseguimos
matar essa objeção, se nós não conseguimos criar valor, nós perdemos um cliente justamente por isso, por ele ficar com essa dúvida do será que funciona? Como que a gente mata essa objeção? Como que nós usamos estratégias para que nós não perdemos clientes dando essa desculpa? Aqui você vai trazer muito forte o gatilho da prova social, muita prova social, muita prova. Se você trabalha com serviços, dependendo do teu tipo de serviço, você traz antes e depois. Dependendo do tipo de serviço, você vai trazer resultado dos teus clientes. Você traz muitos depoimentos dos teus clientes falando, dando exemplo, comentando sobre aquilo. Se você vende produto, você mostra o teu produto na prática, você vai mostrar ele funcionando. Mas o que acontece? Que muitas vezes você fazendo tudo isso, ainda o cliente não vai se sentir confiante o suficiente e vai ficar, mas eu ainda não sei se isso vai funcionar para mim. Já entendi, ok, que isso realmente funciona, que isso realmente é muito bom, mas eu não sei se é bom o suficiente para mim. Como que você converte então em vendas? Como que você transforma essa objeção e aumenta a quantidade de vendas na sua empresa? Nesse caso aqui, é trazendo uma garantia muito forte. Ah, Leila, mas eu presto serviços, como que eu vou trazer garantia? Se você realmente acredita naquilo que você faz, se você realmente sabe que dá resultado, se você realmente sabe que funciona, você não precisa ter medo de dar garantias. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Nós tínhamos uma cliente da área de estética que trabalhava com emagrecimento. E ela tinha muito essa objeção, poxa, mas será que funciona? Ela tinha excelentes provas sociais, ela tinha muito resultado, mas ela perdia alguns clientes que diziam assim, mas será que funciona para mim? Quem garante que isso aqui vai funcionar para mim? E aí ela tinha essa objeção que prejudicava o processo de vendas dela. E eu comentei, falei, traga uma garantia. Ela falou, Leila, mas o emagrecimento depende do quê? O emagrecimento depende da pessoa cuidar da alimentação, de seguir o processo todo certinho. Como é que eu vou dar uma garantia? E qual pergunta que eu fiz para ela? Se a pessoa aplicar 100% o teu método, se a pessoa seguir certinho o teu método, ela vai emagrecer? Vai. Aí eu fiz uma segunda pergunta. Quantas pessoas que contrataram o teu programa e que não obtiveram resultado? O resultado foi zero, não emagreceu nem 500 gramas e pelo contrário engordaram. Olha, em todos esses anos que eu tenho de experiência, que eu trabalho com esse método, nunca aconteceu. Falei, então, nós temos segurança o suficiente para dar uma garantia. E eu sugeri algumas, né? Eu falei assim, uma das garantias que eu daria no teu lugar é, se a pessoa compra, então assim, se você comprar o meu programa, me comprovar que você aplicou 100% do método e o teu resultado foi zero. Você não emagreceu nem 200 gramas. Você pode repetir todo o teu programa novamente sem custo nenhum. Você pode fazer de forma gratuita todo o programa novamente. Aí o que aconteceu? Ela começou a dar essa garantia. E as pessoas começaram, poxa, mas se eu não emagrecer, então eu posso repetir? E eu lembro que eu comentei com ela e falei assim, se você achar que essa garantia ainda não é boa o suficiente, você pode falar, eu devolvo o teu dinheiro. Aí ela regalou o olho, como assim? Se depende do outro. Você não confia no teu método? Confio. Perfeito, então. E ela fez, por quê? Qual que foi os critérios? O que tinha no contrato? A pessoa tinha que comprovar que ela fez 100% do processo. Só que se ela faz 100% do processo, ela vai emagrecer. É impossível ela não emagrecer, a não ser que ela tenha alguma coisa muito complicada, mas ela vai emagrecer.
Então tinha essa cláusula no contrato, aplicando 100%, me comprovando, não tendo resultado, teu resultado sendo zero, eu devolvo teu dinheiro. E tá tudo certo. E o que aconteceu? Ela começou a apresentar, ela começou a dar essas garantias e ela teve um aumento significativo na taxa de conversão dela. E pergunte, quantas pessoas não obtiveram o resultado? Até o momento não teve ninguém que não obteve. Mas é uma garantia a mais. Então pense se você tem uma garantia. Se você presta serviço e você está escutando muito essa desculpa do ai, mas será que funciona? Ai, mas eu não sei se vai dar certo. Ai, quem que me garante? Traga garantias fortes o suficiente. Desde que o risco da garantia que você está dando é baixíssimo. Desde que você consiga dar essa garantia com segurança o suficiente, falando assim, eu sei que meu risco é praticamente zero. Eu sei que praticamente eu não vou ter perda, não vou dizer zero, porque nós estamos falando de pessoas, enfim, pode ser que alguém reclame e tal, mas a chance disso acontecer é mínima. E você traz garantia suficiente. E quando você traz a garantia suficiente, o que acontece? Você passa a converter muito, muito mais. Ela serve também para quem vende produtos, mas normalmente o produto ele já tem uma garantia por natureza e quando as pessoas estão falando em vender produtos, essa garantia, o que você pode oferecer é uma garantia estendida. Então ela acaba funcionando muito melhor quando nós falamos em serviços do que necessariamente em produto, mas é óbvio que se você está escutando muito essa desculpa e vende produto, é importante ver quais garantias você pode dar no seu produto ou a empresa que oferece os produtos e deixar isso claro. Eu lembrei agora de um outro caso, uma empresa que nós atendemos e eles faziam um tipo de produto, né? E eles davam uma garantia assim de um tempo altíssimo, era 10 anos. E eu questionei, falei, que legal, no processo de vendas vocês trazem essa garantia? Não, tá no contrato. Tá, mas quando você tá negociando com o teu cliente, vocês não falam isso? Não, tá no contrato. Ok, mas só estar no contrato. Aí eu falei, vamos ver teu contrato. Tinha umas, nossa, eu não lembro se era 8, 10 páginas com letras miudinho. A pessoa começa a ler onde estava essa garantia. Estava lá nas últimas páginas, ela já tá cansada, a não ser que sim, por algum motivo ela vai realmente prestar atenção. Normalmente ela dá uma olhada assim, meio por cima e tal, olha ali, mas não se atenta à garantia. Então, o que acontecia com essa empresa? Eles tinham uma garantia de 10 anos, que era algo tão poderoso, e eles não argumentavam, não falavam no processo de vendas. Já estava lá no contrato. E quando está apenas no contrato, o que acontece? A pessoa, tá bom, tá ali, às vezes nem se atenta. Então, observe e dependendo dos tipos de garantia que vocês têm, ela sendo forte o suficiente, mesmo sendo o produto, fala, não deixe só no contrato. Porque pense, eu vou comprar de uma empresa que não me dá garantia nenhuma de algo e de repente na outra vai falar, não, você tem 10 anos de garantia. É o mesmo produto. Qual a chance de você comprar? Daquela que você vai se sentir mais seguro? Poxa, se tem garantia, se vai no contrato, eu me sinto mais tranquila. Se eu me sinto mais tranquila, eu me sinto mais segura. Se eu estou mais seguro, a probabilidade de eu comprar é muito maior. Então, são pequenos detalhes que nós precisamos matar essas objeções. Nós precisamos trazer a solução para o teu potencial cliente antes mesmo de vir isso na cabeça deles. Outra coisa também que você pode trabalhar, se você está escutando muito, será que funciona? Mas será que funciona para mim? Ou será que funciona para minha empresa? Outra estratégia que você pode utilizar dentro do seu processo de vendas para aumentar as vendas, eu utilizo isso hoje com bem menos, porque a gente já tem muito case, já tem muito depoimento, já tem muitas coisas, então de vez em quando, às vezes quando vem um cliente de fora que nos encontrou na internet, eu utilizo esse gatilho extra, mas hoje bem menos, que é assim, ok, você está com dúvida se funciona, então eu tenho uma lista de 70 clientes, 100, aí você vai dizer teu número, eu sempre falo, né? Eu tenho uma lista de mais de 60 clientes que passaram pela nossa mentoria. E eu vou te passar o contato para que você converse com eles, porque uma coisa é eu apresentar meu produto para você, outra coisa é você conversar com quem passou pelo processo. E se tem empresas do mesmo ramo, aí eu passo até mesmo no mesmo ramo, conversa, ela é do mesmo ramo que o teu.
É outra forma que você cria toda uma base muito forte que você dá muita segurança para o teu cliente para que ele compre. Quando você fala, não, conversa com quem já compra da minha empresa, conversa com quem já utilizou meus produtos. Tira suas dúvidas, não só comigo, né? Porque muitas vezes o cliente é desconfiado e fala, isso é papo de vendedor. Ou, isso aqui tá parecendo ser muito bom para ser verdade. Mas será isso, será aquilo? E você utiliza esse gatilho e fala, conversa. Vai lá, eu te passo uma lista de vários. Você pode entrar ou, no nosso caso, fala assim, entra no nosso Instagram. Lá tem fotos de vários clientes, nem precisa passar contato. Você pode escrever para eles direto por lá. Vão lá eles. Você vai o quê? Matando essas objeções. Você vai eliminando. É como se tivesse duas pessoinhas na cabeça do teu cliente. Uma tá querendo muito comprar, mas a outra tá colocando muitas barreiras no meio do caminho para fazer com que ele não compre de você. Então, quando você tem essas desculpas no processo de vendas, você tem que ter muito claro quais são as principais desculpas que os clientes teus estão dando, que é como se fosse aquele lado ruim que fica na cabeça do teu cliente na hora de compras, que antes ele trazer essas dúvidas, você já vai trazendo argumento suficiente para ir matando essas objeções e vender mais. Então, por exemplo, na nossa empresa, nós temos essa desculpa muito forte, né? Será que funciona para mim? Então, como eu já recebi muitos clientes, como muitos clientes já fizeram essa pergunta, quando eu estou apresentando o produto da nossa empresa, eu já antecipo. Porque eu sei que muitas vezes, mais de 90% das vezes, essa desculpa está na cabeça daquela pessoa que eu estou apresentando. Por quê? Porque eu já tive experiência, já falei com muitos deram essa desculpa. Então, o que eu faço? Na hora de eu vender, eu falo assim, olha, talvez você esteja em dúvida se a nossa mentoria vai funcionar para a sua empresa. E eu quero te dizer que eu tenho mais de 70 empresas que já aplicaram. Se você entrar no canal do YouTube, ou às vezes na hora eu falo assim, olha, eu vou te encaminhar alguns depoimentos. Mas também eu já te antecipo, se você quiser eu tenho uma lista desses mais de 70 clientes que já passaram pelo processo e você pode conversar com qualquer um deles e perguntar como é que foi. Porque uma coisa é eu apresentar meu trabalho para você, outra coisa é você falar quem passou pelo processo. Então, quando nós estamos falando em processo de vendas e você tem claro todas as desculpas ou a grande maioria das desculpas que os clientes estão dando na hora de comprar, você já vai eliminando elas antes mesmo deles te falarem ou antes mesmo dessas desculpas começarem a vir na cabeça do teu cliente. Você já vai trazendo várias provas, vários argumentos, vai trazendo autoridade, prova social, depoimento, enfim, tudo aquilo que você tem para ir eliminando cada desculpa daquelas que você sabe que o teu cliente tem. É algo muito interessante. Escreve aqui para mim se vocês já tinham ouvido falar sobre isso, se vocês já conheciam, que sabiam que tinha estratégias sobre esse tema. Escreve aqui para mim se vocês já tiveram algum contato sobre isso, se vocês já tinham parado para pensar nessa questão dentro da sua empresa. Vai lá, me dá um joinha ou faz assim, enfim, me dá algum sinal se você já conheceu isso ou não. E qual é a nossa terceira desculpa mais comum que os clientes dão quando nós estamos falando em processos de vendas? É preciso consultar alguém. Essa até o Ellen foi o que trouxe ali no início, né? Eu preciso ver com meu marido. Deixa eu ver com a minha esposa. Deixa eu ver com a minha mãe. Deixa eu ver com meu namorado. Preciso consultar alguém. Ou seja, a pessoa ela te dá essa desculpa porque não é fácil, né? O que a gente vai questionar quando o cliente fala isso? Eu vou ver com a minha esposa, vou trazer ela aqui. Talvez ele nunca mais vai trazer, às vezes até traz, mas a maioria das vezes não traz novamente. E aí o que acontece? Se preciso consultar alguém, preciso ver com alguém para me ajudar a decidir ou para pedir autorização, para ver se a pessoa vai gostar. Algumas vezes, poucas, de fato eles vão perguntar. De fato a gente vai perguntar, né? Para as pessoas, principalmente quem é casado, enfim. Mas a maioria das vezes a pessoa tem autonomia para decidir sozinha. Mas é uma desculpa fácil que ela acha para te dar. Como que nós eliminamos essa desculpa? Como que nós convertemos esses clientes que dão essa desculpa do preciso consultar alguém? Esse é um ponto muito interessante. Por quê?
Nosso processo de comunicação ele é muito falho, muito falho. Eu estou falando a mesma coisa para todos que estão me acompanhando no Instagram, no YouTube e no Facebook. Se eu pedisse para cada um de vocês fazerem um resumo do que vocês entenderam até agora, pode ter certeza absoluta que todas as pessoas que estão nos acompanhando por todos esses canais, traria algo, alguma coisa, algum ponto. Nós não teríamos nada, ninguém com exatamente a mesma resposta. Porque somos pessoas e as pessoas são diferentes. Cada palavra que eu falo, cada coisa que eu estou explicando, cada um está absorvendo de acordo com seus filtros auditivos, seus filtros emocionais, está de acordo com toda a tua história, tudo que você já vivenciou, está absorvendo, entendendo e aprendendo de uma determinada forma. Se eu pedir para vocês depois explicarem o que eu estou falando para outros, vocês irão explicar de acordo com aquilo que vocês entenderam. Até tem um texto assim bem comum que fala do cometa Halley. Não sei se vocês já escutaram. Eu não vou lembrar ele na íntegra porque ele é bem extenso, mas resumindo, né? É uma carta que o diretor manda anunciando para todos os colaboradores estar determinado horário lá no lugar que vai passar, né? É o cometa Halley, que é um fenômeno que acontece raramente e tal. E vai passando de informações de pessoas para pessoas, né? De cargos de hierarquia. E quando chega lá no final, eles entendem uma coisa completamente distorcida. Palavras foram adicionadas, outras foram tiradas. E no final não era aquilo que ele estava comunicando. Então, o que acontece? Se você escuta muito isso na sua empresa, eu preciso consultar alguém, eu preciso consultar minha mãe, eu preciso consultar meu pai, eu preciso consultar a minha esposa, você precisa ter um material daquilo que você vende, explicado assim da melhor forma possível, pode ser em formato de vídeo, pode ser em formato em PDF, pode ser material impresso, enfim, da melhor forma possível, que aquela pessoa fale assim, então, você entrega aquele material para ela ou envia, se for um PDF, um vídeo, enfim, para que ela apresente aquilo para outra pessoa. Porque se ela for explicar tudo o que você falou para outra pessoa para ajudar a decidir, ela vai explicar de acordo com a visão dela, de acordo com o que ela entendeu. E às vezes coisas tão importantes, detalhes tão importantes vão ficar pelo meio do caminho. Quando as pessoas têm essa desculpa do eu preciso consultar alguém, e principalmente se essa desculpa for real, tenha vários materiais que é como se você estivesse explicando para essa outra pessoa, para que ela entenda e que não haja esses ruídos, essas falhas de comunicação no meio do processo. Que leve uma informação quanto mais fidedigna, melhor. E com isso você vai aumentando aí todo o seu processo de vendas. Outra coisa também é gerar muito valor. Se você escuta muito isso, você pode incluir às vezes um gatilho da escassez, gerar alguma coisa de escassez ou dar um super bônus, dar uma super garantia, aí vai entrando todos os outros gatilhos, gatilho da autoridade, prova social, gatilho do porquê, e você vai embutindo tantos outros gatilhos mentais para contribuir que esse processo de venda se torne mais rápido, fácil e que você não perca potenciais clientes dando essa desculpa de que ela precisa consultar alguém, porque você já deu toda a segurança suficiente para que ela decidisse ali, ou se realmente ela vai consultar alguém, você entregar esses materiais e que ela já esteja convencida de que ela queira, para que ela convença o outro de que aquilo que você está vendendo realmente é necessário e que ela deseje comprar. Então, quando nós falamos, essa é uma parte, sabe, uma parte tão interessante que nós trabalhamos diariamente com empresários e é algo que a maioria nunca parou para observar, nunca parou para analisar e nunca parou para fazer essa lista das objeções deles. E o que eu super te aconselho, pare, observe
e começa a fazer a lista das desculpas que os clientes dão na sua empresa. Talvez você vai se assustar, assim, quantas coisas vão vir. E como que você utiliza isso para aumentar as suas vendas? Quando você tem essa clareza das principais desculpas, você começa a criar estratégias e matar essas objeções, né? Eliminar essas desculpas da cabeça do seu cliente antes mesmo dele vir, às vezes, até você, como? Através das suas mídias sociais. Você vai respondendo isso. Por exemplo, nas nossas mídias eu uso muito depoimento, eu trabalho muito forte a questão da prova social. Por quê? Porque é uma objeção que eu escuto com frequência. Será que vai funcionar para a minha empresa? Você vai, através do seu conteúdo, você vai fazendo o quê? Você vai trazendo a informação para ir eliminando essas desculpas que os clientes estão dando. Você vai trazendo muito conteúdo, você vai trazendo informação, você vai trazendo gatilhos mentais, vai trazendo prova social, você vai trazendo todas aquelas estratégias que eu comentei através das suas mídias para matar essas objeções, para eliminar essas desculpas antes mesmo do cliente chegar até você, para que quando ele chega até você, ele já chega querendo, que ele já chega com aquela vontade, que ele já chega decidido a comprar da sua empresa aquilo que você está vendendo ou oferecendo. Essa é uma parte que dá um pouco de trabalho? Dá trabalho, eu não vou negar que não dá trabalho você parar, observar, fazer essa lista, entender, poxa, como que eu vou eliminar essa desculpa antes mesmo dele vir me questionar, ou como que eu vou dar essa segurança? Dá trabalho sim, não vou negar. Só que eu te pergunto, o que vale a pena? Você perder clientes por não ter essa clareza, ou investir, porque isso não é perda de tempo, é investir um tempo para analisar e criar estratégias. É olhar para o funil de vendas, é olhar e entender assim, quantos estão vindo, funil, né? O meu topo de funil, quantos clientes que vêm até nós, até a sua empresa, e quantos você está convertendo. Eu já tive empresas que era 72 contatos para uma venda. Pense, eu quero aumentar 10 clientes, dependendo do que você vende, poxa, 10 clientes se dá um baita resultado. Mas eu tenho que fazer contato com 720 para eu ter a probabilidade de fechar 10. É um número muito alto. E por que é tão alto? Porque eu não entendo o meio, né, e a última etapa do meu funil. Eu não paro para analisar e ver assim, poxa, o que está acontecendo no meu processo de vendas? Por que tantas pessoas têm interesse, mas eu não vendo? Quais são as desculpas mais comuns e o que eu tenho que fazer para que isso não seja mais desculpa para que ele compre o meu produto? E quando você para analisar isso dentro da sua empresa, você começa a melhorar todo o processo de vendas e daqui a pouco você precisa de 50 para uma venda. Ou seja, eu não preciso mais ter 720 contatos, agora eu posso ter 500, que eu tenho a probabilidade de ter 10 vendas. E aí eu vou olhando, eu continuo testando, analisando, daqui a pouco eu diminuo para 30, daqui a pouco para 10. Olha que incrível, olha como você não necessariamente precisa estar captando novos potenciais clientes constantemente, porque isso cansa. É mais fácil vender para um cliente antigo do que vender para um novo. Ou seja, quando eu entendo o meu processo de vendas, quando eu entendo essas desculpas, quando eu entendo dos gatilhos, quando eu utilizo os gatilhos ao meu favor e eu melhoro todo o meu processo de vendas, eu não preciso estar captando vários novos clientes. Eu apenas torno o meu processo mais assertivo, onde a maioria das pessoas que entram em contato compram. E aí eu não preciso gastar, às vezes, tanto propriamente nas mídias, eu posso investir um pouco menos. Eu não vou gastar tanto tempo. Eu torno o processo da minha empresa muito melhor. Só que isso não é difícil, dá trabalho. Mas o quanto você está disposto a olhar para o seu processo de vendas, o quanto você realmente está disposto a entender essas desculpas e tornar o teu processo melhor. Você não necessariamente precisa ter mais clientes, você só precisa tornar o teu processo melhor. E quando você torna o teu processo de vendas melhor, você aumenta significativamente o seu faturamento. Você aumenta significativamente o seu lucro. Porque esse processo
de conversão, ele se torna bem mais eficaz.